Fala, chefe, seja bem-vindo ao canal Como Montar um Restaurante do Zero, canal do meugastonegócio.com, uma escola de gestão para gestores do gastronegócio. E, especificamente, esse canal fala sobre gestão de restaurante, como montar um restaurante do zero. Muita gente pergunta, quer saber como é, de fato não é uma coisa simples, mas à medida que você entende as ferramentas corretamente, a forma, tudo fica mais fácil. Um restaurante a gente não administra no olho, se ocupando em estar acompanhando sempre os processos, ou melhor, sempre acompanhando, ou estar dentro da produção. É muito mais que isso, porque existem outras áreas que você precisa dar atenção, porque o seu negócio ele não sobrevive somente da cozinha. Então, o gestor, aqui a gente ensina exatamente isso, o gestor, como o gestor deve proceder num restaurante para que ele possa lograr êxito. Porque, imagina, um restaurante, qualquer restaurante, dependendo do tamanho, tem muitos processos. Muitas pessoas, você vai ter que distribuir pessoas, processos, etc. Então, isso a gente precisa administrar através de números, transformar processos em números, números em indicadores. E a gente só consegue lograr êxito e ter lucro num restaurante quando a gente tem planejamento, organização e controle. O lucro, ele é controlado. À medida que muita gente acha, imagina que acrescentei num prato tantos por cento, eu vou lucrar. Não é bem assim. Você pode marcar, colocar um markup, colocar um valor, mas no final das contas, é numa DRE, numa demonstrativa de resultado, onde você junta todo o seu faturamento e distribui as despesas para que você chegue em 10, 20 de lucro, tá certo? 20% do que você fatura. Mas para isso você tem que estar administrando o custo. E o papel do gestor, é o que a gente ensina aqui, é o papel de gerenciamento de todos esses processos através de indicadores, que ficam muito mais fáceis do que você estar todo dia quebrando a cabeça, indo, voltando, fazendo tudo, ao invés de você ter uma vida, diria assim, não digo mais sossegada, porque a gente tem que estar acompanhando todo o processo, né? Mas a gente ter domínio sobre o negócio, a gente precisa também ter critério de gestão. Então, é disso que a gente trata, tá legal? E hoje a gente vai falar de 3 erros que impedem um restaurante lucrar. Você trabalha muito no seu restaurante, faz compra toda semana, tem movimento, os clientes gostam da comida, mas no final do mês o lucro não aparece. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Um restaurante, ele tem várias saídas. Como são muitos processos, independente se você tiver um delivery em casa, ele tem os mesmos critérios, só altera o tamanho da demanda, mas ele precisa, para estar funcionando e lucrando, ele precisa estar planejado, organizado e controlado. Porque com o planejamento você sabe os seus números. E muita gente se perde porque não tem condição de fazer uma meta, não tem condição de entender quais são os seus custos, o seu custo ideal para determinada situação. Então, quando você administra em cima de números, tudo fica mais fácil. Porque você administra um negócio e esse negócio ele já começa com número. Quando você se dispõe a investir nesse negócio. Então, você pega tantos números e transformado em dinheiro, você faz o seu investimento. Ao mesmo tempo, o cliente também chega com número. Ele vai lhe comprar um produto, seu serviço, através de um número. E aí, quando a gente coloca tudo isso numa linguagem só, fica muito mais fácil para a gente poder compreender, porque a gente estipula metas para as despesas. E aí, a gente administra o lucro através dessa administração dos dados financeiros. Mas os dados financeiros são os últimos. Já aconteceu, mas a gente precisa ter critérios e atividades antes do financeiro nos informar. Então, para isso que a gente precisa estar gerenciando os processos. Quando a gente gerencia o processo, o que é processo, Mauro? É quando a gente tem uma determinada atividade, sei lá, um auxiliar de cozinha. Um auxiliar de cozinha, eu tenho relacionado o que ele faz todo dia. Ele chega lá, ele limpa a bancada dele, ele higieniza o material, ele vai junto com o chefe buscar a mercadoria no almoxarifado, coisas desse tipo. E aí, quando você tem mapeado toda essa estrutura isso é processo, certo? Então, quando a gente gerencia os processos, né, são as boas práticas de um restaurante, a gente gerencia o lucro antes de chegar no financeiro. Porque quando a gente puxa do financeiro, as coisas já aconteceram, certo? Mas serve para a gente ter um norte, se estamos indo no caminho certo ou no caminho errado. Na linguagem do numerês que a gente fala,
se tudo que aconteceu a gente transforma em número, então eu explico, não é tão complicado como você acha que é assim não. É fácil. Quando a gente estipula, a gente transforma os processos em números em indicadores, em relatórios, em que você pode identificar facilmente onde foi que um determinado item, processo falhou. E você, ao longo do mês, você tem como corrigir. Chegou no final do mês, babau, já é, né? Ou você vai estar comemorando, ou você vai estar chorando. Das duas, uma. Então, o processo é muito importante estar acompanhado, mas o processo, ele existe para que a gente acompanhe o lucro. Só isso, tá? Então, às vezes, falta até dinheiro para pagar tudo. E a gente sabe disso, né? E situações que a gente não sabe, puxa, eu comprei. Quem não passou por isso? Você que já é dono de restaurante, né? Você chegar e fazer uma compra, faltar a mercadoria, você ter que comprar de novo, porque aí eu posso dizer, houve uma falha no seu processo, certo? Que a gente precisa engatar. Tudo está amarradinho. E você só consegue identificar quando você tem os processos definidos. A gente ensina isso na nossa mentoria, tá? Então, diante dessas amarrações, você tem, então, os indicadores que vão fazer com que você acompanhe. Você não pode estar todo tempo, em todo momento, em todo lugar, porque você não é Deus. Então, você vai ter que delegar tarefas para alguém. Mesmo que seu delivery seja em casa, mas você já tem que começar certo. Então, quando a gente estrutura esse negócio, a gente, então, administra da maneira correta, beleza? Então, vamos lá. Se isso acontece com você, então, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar os 3 erros que mais impedem um restaurante de lucrar. E o que pode fazer agora. O que você pode fazer para mudar esse jogo? Então, fica comigo. Eu gostaria de lhe pedir para que você assine o canal, dá um joinha aí, né? E ative o sininho para que toda semana que eu estou fazendo esse conteúdo aqui gratuito para te ajudar, essa força, beleza? Vamos lá. Então, esses 3 erros, né, que eu vou te mostrar, que mais impedem o restaurante de lucrar. E o que você pode estar fazendo agora para mudar esse jogo. Beleza? Então, vamos lá. Aperte o cinto, vamos embora. Tudo começa com planejamento, como eu disse. A gente começa... O que é o planejamento? Quando você começa, você faz uma trilha, no nosso caso, para você identificar quais são a sua estrutura de custo. Quanto o seu concorrente está cobrando, qual o mercado está cobrando, para você não cobrar nem a mais nem a menos. Qual a estrutura de custo mais adequada que você tem, né? Qual é o seu ponto de equilíbrio? Importantíssimo você entender, né? Quais são os setores que você tem, quantos funcionários tem, para que a sua produção mínima e máxima dentro da estrutura que você montou. Então, quando você termina a estrutura de planejamento, você tem números, informações. Lembra que eu te falei? Números, processos em números, números em indicadores. Quando você tem os números na mão, você parte então para um outro critério, que é o critério de assimilação, de ajuste por indicador. E aí você começa a administrar em cima, os números falam. E aí, a partir desses números, você está lá com a produção. Não estou dizendo aqui que você vai ficar só no ar-condicionado e tal, principalmente no começo. Pelo contrário, você vai estar acompanhando a sua produção, mas está sabendo o que está fazendo. Qual é a sua meta de faturamento? Qual é a sua meta de custo? O que você vai estar fazendo para estar administrando ou acompanhando a estrutura de processos do seu negócio? Lembra que eu te falei? Os processos que você vai estar acompanhando é o que vai estar definindo o lucro no final do mês. Quando o relatório chega, já aconteceu. Então, a gente precisa ter que estar ligado, de fato, nos processos. O seu papel de gestor é o papel de administração dos processos, que você mesmo definiu. No nosso treinamento, nós temos uma estrutura que é que eu chamo de construtor. É uma estrutura são várias planilhas, nós estamos mudando agora para quais são o sistema. Dentro dessa estrutura, você vai colocando as suas informações e, através do mapeamento de um indicador chamado ponto de equilíbrio, ROI e lucro líquido, a sua estrutura, se ela é adequada para você começar a lucrar do que você tem aí, né? Senão você volta, enfim. Beleza? Compreendeu? Então, você tem, então, plano financeiro, metas claras e controle sobre os números do seu restaurante. É como estar no banco do passageiro se você não tiver isso, né? Eu digo sempre assim, você imagina, se você sem os números na mão, você está às cegas. Então, é como você pediu carona e o motorista sumiu, né? E o carro está desempregado, não tem freio. Você está amarrado com de segurança. Você tem que fazer é rezar. E quando você tem metas, você tem como trabalhar, você tem como precaver os resultados, se vai ser bom, se vai ser ruim.
você tem como administrar ao longo do mês. Então você tem 30 dias para você oferir lucro. Então durante 30 dias você já está acompanhando a estrutura do processo, desde a parte de produção, toda a estrutura que envolve o restaurante, inclusive venda. Então, se você não tem os números na mão, você está às cegas com o piloto que sumiu. Imagina, loucura, né? Então, vamos lá. Fica comigo que você precisa dessas informações para a gente poder caminhar e você ter ideia de como você pode evitar esses erros. O primeiro erro é comprar sem critério algum. Dentro da mentoria, a gente ensina como é que qual é o critério, principalmente para quem está abrindo. Primeira compra, né? Que muita gente não sabe, não tem histórico, como é que vai comprar, né? Então, é baseado em cima de uma estrutura, lógico, de uma premissa de uma determinada venda inicial. Pode haver erros, evidente, mas a gente mitiga ou diminui bastante esses erros, evita comprar demais e evita comprar de menos, né? Se comprar de menos, falta mercadoria em casa, você não tem como vender. Se comprar demais, você está empatando um capital que é para estar girando. Porque, como eu digo sempre, produto em prateleira é prejuízo. Você tem que estar com esse produto girando, no máximo, num período de 7 dias. Bom? Então, se você compra por impulso, por hábito, por achismo, mesmo se você tiver com o seu restaurante assim, já em andamento, isso mata o seu lucro, antes mesmo de vender. Você não sabe quanto pode gastar, já começou perdendo. O certo é planejar a compra com base na sua meta financeira de faturamento e no CMV ideal. O CMV, inclusive, na última aula que nós tivemos, falamos sobre ele, que é o custo de mercadoria vendida. Se você tem aí uma sua meta, que o ideal é entre 28% e 35%, eu sou conservador, eu trabalho em cima de 30%, então a sua compra ela não pode ser superior a esse percentual do seu faturamento, entende? Então como é que você aplica, como aplicar na prática? Calcule o CMV ideal do mês, né? Digamos que você fatura 100 mil histórico no próximo mês, né? Eu vou calcular, minha venda é 30%. Então, é 30 mil que você tem que gastar de mercadoria. Divida por semana, para ficar mais fácil. Toda semana você tem que comprar. O rito de venda tem que ser semanal. Projete as vendas com base nas fichas técnicas. Ou seja, você pega lá um sanduíche, cada sanduíche, o sanduíche X leva 100 gramas de mussarela. O sanduíche 2 leva 50 gramas. Então, como é que você faz? Você faz o cálculo. Multiplica a quantidade de ingredientes pela venda prevista, você então tem a quantidade de compra. Ou seja, nesse caso, nesse exemplo, é 100 gramas vezes 100 unidades, unidades de vendas, né? Então, dá 10 quilos. Então, lixe os ingredientes e quantidades e marcas. Entenda, se você fez um teste com seus clientes, você já vende, se você é Nestlé, seja Nestlé até o final, para você não alterar o padrão do que você produz. Lixe os ingredientes e quantidades e marcas. Bota lá. Faça a cotação de pelo menos com 3 fornecedores. Pelo menos, pode ser mais e é melhor até que seja. Então, monte. Também ensinei, tem outra aula aí que a gente ensina: fornecedor é parceiro. Fornecedor, você tem que manter uma boa relação com ele, né? E, enfim, vamos lá. Senão eu desvio aqui do assunto. Tem tanta coisa para a gente poder conversar. Então, monte a lista semanal de compras com a quantidade prevista de venda do item cardápio menos o estoque restante, né? Ou seja, você tinha no início da semana, você contou lá o seu estoque, tinha 2 latas de ervilha, e a tua previsão de compra baseada na venda e das fichas técnicas, a sua previsão é 10, então 2 estão no estoque, você divide, diminui, então você vai comprar 8. Né? Sem esse processo, sim, aí quem recebe, quem confere, tem que ter lá o local do funcionário, né? Que vai estar. Então, quem recebe deve conferir e assinar a nota do recebimento e controle. Né? Isso, de preferência, se você está começando, tem que ser você. Tá? Você vai treinar o seu pessoal até você ter confiança que eles vão estar fazendo direitinho e aí você delega. Sem esse processo, o que vai acontecer? Você pode gastar mais do que deve. Então, você comprar o que não precisa, estoura o estoque e o lucro desaparece. Entendeu? Então, esse é o processo de compra. Mas dentro do almoxarifado tem outro processo, que são os processos de controle, para que você possa fazer com que a sua mercadoria linda e maravilhosa seja transformada em produto e do produto em número, dinheiro, né? Onde você vai administrar em cima dos indicadores que eu falei. O erro 2, falta de controle interno. É aquilo que a gente já conversou, então vamos entrar fundo aí nesse negócio. Você compra bem, negocia com fornecedores, faz cotação, mas aí
comete um erro fatal, não controla o que acontece com a mercadoria que você comprou. Depois que ele entra no restaurante. Não controla o que vai para a cozinha. O que sobra, estraga, o que sumiu. Resultado, lucro desaparece. Ó, lidar com a questão da mercadoria é a conta mais cara que nós temos, né? Seguido pelo aluguel e a energia. Normalmente é muito caro. E funcionários. Então, mas de longe, a compra de mercadoria você deve se ater e ter mais cuidado, certo? Então, o seu lucro mora aí, a partir do princípio. Tem outras torneirinhas que a gente ensina depois, em outra aula. Quando ficar muito cheio, vai ficar enorme essa aula. Então, como resolver isso na prática? Você anota todos os passos simples e poderosos que mudam o jogo. Então, vamos lá, anote aí. Defina um almoxarifado, espaço e só nesse lugar que você vai poder guardar as coisas, tá? Então, você tem um responsável, de preferência você mesmo, dono, gestor, o restaurante. Esse cara vai lá, vai abrir, vai entregar, até você sentir confiança, treinar o pessoal e botar a pessoa responsável. Quem entra, data, fornecedor, quantidade, anota tudo. Quando essa mercadoria chegar, tem que ter todos os detalhes da entrada dessa mercadoria dentro do seu restaurante, dentro do almoxarifado. Nada de pegar lá no estoque. Pega lá no estoque, fulano. Isso tem muito. Aí, faltou aqui nas carreiras. Não tem isso, nem pode ter, né? Chama aí o dono, chama aí o restaurante, o gestor. Aí você vai lá, o responsável, para poder entregar a mercadoria e vai identificar o que aconteceu, porque certamente o processo quebrou em algum momento ali. Faça contagens diárias. Se for setorial, tem um almoxarifado central e tem os almoxarifados setoriais. Almoxarifado central, onde você recolhe, chega todas as mercadorias e você guarda lá. Os setoriais é cozinha e bar, e outro setor que você possa inventar aí no seu restaurante. Então, você compara. Para fazer contagens diárias, você pega o estoque inicial, quanto você chegou adicional de mercadoria, menos o estoque final. Então, se você vendeu, se você tinha lá 10 no estoque e você só tem 5 lá, é para ter 5 em venda. Você tem que bater esse controle diariamente. Não acumula, eu aconselho que não faça isso. Faça logo todo dia, você bata o estoque e vá atrás da diferença. E passou de um dia para o outro, você não encontra mais nada. Reposição do almoxarifado, vendas do salão. Diferença, perda ou sobra, como eu falei. Então faça contagem semanal no almoxarifado. Toda segunda-feira é um dia praticamente, a maioria dos restaurantes, quando eu falo restaurante, todo tipo de gastronegócio, né? Eu falo que o restaurante fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, você tem uma browneria, se você tem independente, faz pudim, papo de pudim, não interessa. É restauração aí. Você tem o mesmo critério. Segunda-feira, conta o estoque. Pega o que você tem, faz o mesmo critério que eu falei há pouco do setorial, utiliza no central. O estoque central, que é o almoxarifado. Conte o estoque completo do almoxarifado, né? Então, use esses dados para calcular o CMV semanal e faça aí uma checagem, uma batida entre o que você tem, o que você comprou e o que saiu, né? É para dar a média de compra que você estipulou. Lembra da meta? 30%, tem que batalhar para estar nesse critério. O importante é que um ingrediente que não virou prato também não está no seu estoque. Sabe que ele virou prejuízo, amigo. Então, ele não pegou perninha e foi embora. Essa mercadoria que você comprou é para ser transformada em prato. É item de prato, de cardápio. Se não foi, babau. É as torneirinhas que eu te falo. Importante, se o ingrediente que não virou prato, né, que não foi vendido, isso é um prejuízo e tem que estar contabilizado. Você tem que entender que à medida que depois que você faz uma aferição dessa, você tem que ir lá e dizer assim, ir para a conta do prejuízo. Mas você tem que saber também, para você analisar nas contas aí o que deu certo, o que não deu, quanto foi que você não vendeu, quanto foi que você perdeu. Isso é uma conta que a gente tem que contabilizar. Quem controla o estoque, controla o lucro. Fica aí, fica esperto. Se esse controle simples e prático é o que separa um restaurante que sobrevive daqueles que cresce, né, e lucra. Essa é um critério importante. Quando eu falei lá no começo que um restaurante lucra quando ele é bem controlado. Mas para controlar, precisa antes conhecer os números. E a gente só conhece os números depois que a gente planeja. Replaneje. Mesmo que você esteja com o restaurante aberto, se você está navegando a cega, você precisa voltar para o planejamento, identificar, entender quais são os seus números
criar os seus processos e você cuidar dele para que você possa lucrar. Do contrário, você pode viver daquele jeito, né? Muita gente cansa, porque trabalha todo dia, acaba sendo mais um funcionário e não tem escala, não tem projeção de crescimento, não tem meta. O terceiro erro é um custo fixo maior do que o restaurante aguenta. E é um custo fixo, Mauro. O custo fixo é tudo, então são aquelas, tem uma aula também aí que você procura sobre custo. O custo fixo é aquele custo que, independente da venda, se você vendeu mais, vendeu menos, ele está lá. É o bicho-papão de um restaurante. É o aluguel, são os funcionários, são despesas que você já fez. Então, é aquela despesa que você faz e reza para ter dinheiro para pagar. É mais ou menos isso. Porque se você tiver faturamento que ultrapasse o custo dele, beleza. Mas se você não tiver, é uma dor de cabeça. Então, queira que você tenha vendido ou não, esse custo está lá. Então, e no nome desse grupinho, dessa turma, são aí os custos fixos. São legais, mas não podemos dar bobeira com eles, de olho neles. Então, os chefes do grupo do custo fixo são aluguel fura-olho, a energia zoeira e funcionários mil. Só uma brincadeira que eu fiz, comandam os restantes. Essa brincadeira aqui, para fazer uma analogia aqui as gangues ou grupos, né? A gente precisa deles, mas se a gente não tomar cuidado, não que você precise de uma gangue, né? Mas diga assim, grupos, sei lá, aquela coisa que você sabe, você tem que ter, porque enfim, né? Mas se a gente não cuidar, pode tomar de assalto aí o que você cuidou com tanto carinho, né? Então você tem que estar de olho neles, porque eles estão lá. Então, vendendo ou não vendendo. Se você não vendeu, vai ter que pagar do mesmo jeito. Quando não os mantemos em valores adequados, a média do nosso faturamento, quando é baixo, aí tem que arrumar dinheiro para pagar. Se você tiver com o seu custo, seu capital de giro é uma peça importante, você só pode abrir com ele, porque ele é uma espécie de um financiador de espaçamentos entre recebimentos e pagamentos. E no caso você precise e não tenha, vai ter que buscar dinheiro fora, né, para poder pagar o custo fixo, caso sua venda tenha despencado, caído, seja o que for. Então, somados, outros custos levarão seu lucro embora, meu chefe. Você pode vender bem e ter um bom CMV, mas se o custo fixo estiver alto, você vai ter que rebolar, chefe, para você pagar suas despesas. Como? Por exemplo, você tem uma folha muito alta, folha de pagamento alta demais, muita gente que não precisa. Normalmente, quando a gente abre um restaurante, a folha é alta mesmo, porque você não sabe ainda, está montando, e tem gente que não vai ficar no seu restaurante, né? Você vai ter que escolher isso aqui, por mais bem que a gente ensina, inclusive, a fazer como montar essa equipe, né? A maneira correta para poder você colocar e treinar, mas é evidente, muita gente vai ter rotatividade inicial. O dinheiro vai embora com aluguel, folha, taxas, sistemas, sobra zero. Solução prática: liste todos os custos fixos com os valores correspondentes. Quanto eu gasto de água? Apesar de ser água, pode ser variável, né? Não é sempre, mas é um custo fixo. Vai até lá e você vai ter que pagar todo mês. Calcule qual a porcentagem e quais são esses custos que representam diante do faturamento previsto. O ideal é não passar de 45%. E se você estiver passando, é hora de cortar, renegociar ou ajustar o seu custo. No final de contas, lucrar não é sorte, é controle, é número, é decisão baseada em meta. Aí você precisa saber quanto quer lucrar, quanto você pode gastar, quanto está gastando de verdade. Se você não sabe seus números, está gerenciando no escuro. Então, e quem gerencia no escuro, tropeça no prejuízo. Se você quiser a minha ajuda para ajudar você a organizar, nós temos aí o consultor, vou te ajudar a replanejar, a organizar e a controlar o seu negócio, controlar o seu lucro. Tá legal? E aí a gente tem uma jornada aí na próxima turma de mentoria, eu vou avisar, e você vai estar, eu vou estar te ajudando ombro a ombro com você para poder você solucionar esse problema, e você vai compreender como é que você vai gerenciar esses números, esses processos na mão, antes de se tornarem números. E aí, gostou desse conteúdo? Então curte, compartilha, salva esse vídeo, porque muita gente precisa saber disso. Se você quiser dar o próximo passo comigo, o link vai estar aqui na descrição e eu te vejo lá.
as vagas para as novas mentorias vão estar já colocadas aí, você vai estar sabendo, você que acompanha aqui no canal, né? E vamos estar entrando aí nessa discussão bacana em favor do seu lucro, tá bom? E aí você não está mais sozinho, chefe, nós estamos juntos. E é uma comunidade que a gente vai estar disposto a colaborar porque o empreendedorismo ele é muito solitário, a gente começa a entrar no negócio, a gente tem que lidar com os mesmos problemas, e quando a gente está numa comunidade, a gente está junto, tá legal? Seu problema passa a ser nosso, o nosso de vocês, e aí a gente vai junto, legal? Então, beleza? Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima semana. Show, um abraço, obrigado.